Olá a todos, meu nome é Charles Adriano e nesse vídeo aqui vou mostrar as configurações adicionais que nós temos em cima do sistema Renko. Lembro a vocês que tudo que foi falado no Profitline é válido para o Profit Renko. Então, se você não assistiu ainda o vídeo da configuração do Profitline, assista, por favor, porque aqui eu apenas vou colocar as diferenças que nós temos em relação a mais no Profit Renko. Muito bem, vamos abrir o nosso gráfico de trabalho, né? Eu já tenho aqui um gráfico previamente aberto, mas deixa eu aumentar aqui o zoom. O Renko, ao ser desenhado, ele vai desenhar coisas diferentes do que estão aqui. Então eu não aconselho a deixar esse gráfico como está. Eu gosto de editar as configurações, propriedades, cores, e vou tirar tudo o que diz a configuração das barras para cor nenhuma. Com isso, ele não vai desenhar as barras, né, e a linha também, porque os dojis são as linhas, no sistema, e o gráfico vai ficar limpo para poder receber o Renko, ok? A gente vai pegar, arrastar e soltar o Renko aqui, e vamos ver quais são as configurações diferenciadas que o Renko tem. Mais uma vez, lembro que ele vai dar os 7 dias, se você não colocar a chave, simplesmente você vai e busca, envia para nós o número da conta e a gente devolve a chave para cada conta que você precisa. Mais uma vez, como eu tenho negociações desabilitadas, eu vou deixar permitir aqui, que quando eu botar para funcionar pelo fato de não estar habilitado aqui, ele não vai negociar. Mas a hora que eu clicar aqui, ele assimila o valor. O Renko, ele tem uma configuração que deve ser adotada, que é o tamanho da caixa do Renko. Nós vamos pegar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 50 porque eu estou no euro dólar, tá? Então, no caso de moedas 50, seriam 50 pontos também. Muito bem. Eu tenho o tamanho da caixa em tickets. Como o ticket varia de ponto em ponto no euro dólar, beleza. Se for no mini índice, por exemplo, e você colocar 10 tickets, são 50 pontos porque ele varia de 5 em 5. No dólar, se você botar 10 tickets, varia de 0,5 em 0,5, são 5 para vocês, ok? O Renko, eu vou apenas colocar um pouco mais, 250, para a exibição. O Renko tem o seguinte, eu vou começar explicando ele em 100%, para vocês entenderem. Ele vai formar uma caixa a cada 50 tickets e vai trabalhar com 100%. Vamos esquecer o resto das configurações. Vamos esperar ele trabalhar, inicializou, beleza. Aqui ele montou o nosso Renko, que são as barrinhas que tem aqui, mais o Profitline. Esqueçam o Profitline por enquanto. O que eu quero mostrar para vocês é que todo o Renko ele inicia quando termina o outro, tá vendo? Ó, o Renko de alta inicia sempre em cima e o Renko de baixa inicia sempre baixa. A característica fundamental é que, como eu coloquei 50 pontos, todas essas caixinhas têm 50 pontos. Então, a cada 50 pontos que eu faço a mais a partir de uma barra de alta, dá uma nova barra de alta. E cada 50 pontos a menos que eu faço a partir de uma barra de baixa, dá uma nova barra de baixa. A questão toda é que quando eu fiz a caixa de alta, eu estou aqui em cima. Para mim formar uma caixa de baixa, eu tenho que voltar 100% do Renko e descer mais 100%. Ou seja, o Renko sempre favorece a direção que ele está dando na tendência. Essa é uma caixa de 100% de ajuste, o ajuste é na direção da tendência, e 100% de inversão. Vamos editar e vamos mudar essa configuração para você entender um pouco mais. No ajuste eu vou deixar 50%. E na inversão eu continuo com 100%. Notem o traçado gráfico aqui no finalmente. Vou dar um OK, esperar ele desenhar o gráfico novamente. E notem que o gráfico já veio diferente. Só o simples fato de você trabalhar com o Renko dá centenas de combinações diferentes para você utilizar no seu ativo. Qual é a combinação básica que eu usei? 50% no ajuste. Pode ver que cada Renko começa na metade, 50%, da barra anterior. Cada vez que ele abre uma nova barra na direção da última, aqui para baixar. Porém, na hora de inverter, ele tem que voltar e fazer mais 100%. Por isso aqui é uma configuração 50 de ajuste, 100 na inversão. Eu posso colocar agora uma de
50 com 50. Aí tanto para cima quanto para baixo ele começa em 50%. Só que mesmo assim você nota que o preço de uma barra de inversão é maior que o preço na barra de direção da ascendência. Por exemplo, 50%, sempre 50% a partir do topo. Aqui ele voltou até lá embaixo para fazer os 50%. E assim como isso, você pode trabalhar com várias configurações, cada uma bem diferente da outra. Vamos colocar 25%, você vai ver que ele vai fazer um gráfico mais detalhado ainda. Tá vendo? Olha como é que funciona. Então, só isso já dá uma margem muito grande de negociação e trabalho para vocês. Essa é a parte importante que eu falei no Profit Line, que é mais válida no Renko que no Profit Line. Quando você está numa tendência dessa aqui, por exemplo, o que pode acontecer? Ele mudou de cor aqui nessa barra, né? O que pode acontecer, não foi o caso aqui, mas suponha que não tivesse essa barra vermelha aqui e ele tivesse feito uma subida direta. Pode acontecer que quando ele passou por essa barra, ele podia estar aqui, ele fez várias barras ao mesmo tempo, porque você tem uma distância pequena no ajuste. Isso significa que se você está trabalhando com um gráfico, por exemplo, de 5 tickets no dólar, são 2,5 pontinhos de vocês. Se você pega 25% de 2,5, com certeza meio ponto já vai ultrapassar e ele vai formar mais de uma barra por vez. Aí, se você perder esse ponto da virada da cor, você não entra mais. Para você poder validar até alguns traços aqui na frente a mais, é que você coloca aqui o número para entradas válidas. Significa que até a quarta barra, depois da mudança de cor, se eu não tiver a posição aberta, eu posso abrir. E eu tenho a mesma configuração para o sistema de toque, porque às vezes ele pode tocar e ficar umas barras atrás, dependendo da configuração que eu tenho. Então, por que está separado o toque da entrada válida? Porque geralmente o toque ele toca menos vezes do que barras que ele faz na parte que ele inverte o indicador. Isso foi uma observação que eu fiz, por isso que eu coloquei essa distância completamente separada, ok? E também aqui no Profit Renko, além de ter a configuração do Profit Line, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona depois, eu tenho um segundo indicador, que ele é o Profit Trend. O Profit Trend ele é uma forma também de Profit Line, mas ele se aproveita da volatilidade e da medição do ponto de entrada diferente do Profit Renko. Ele é um indicador um pouco mais retardado em relação à mudança da tendência. Para você escolher o modo que ele vai trabalhar, você tem aqui em cima qual é o modo de trabalho. Eu tenho todos esses modos de trabalho. Eu posso trabalhar com o cruzamento do B, que é o Profit Trend, cruzando o Profit Line. Aí se o B cruzar para cima ele compra, se o B cruzar para baixo ele vende. Eu tenho o cruzamento ao contrário, se o Profit Line cruzar para cima ele compra, se o Profit Line cruzar para baixo ele vende. Eu tenho um alinhamento, quando os dois ficam da mesma cor, não tem que ter cruzamento. E tenho, usando só o Profit Trend ou só o Profit Line. Vale a pena realçar que o toque só funciona quando está o Profit Line. Você usar o Profit Trend, ele não vai utilizar o sistema de toque, ok? Então, você vai fazer todas as suas configurações para trabalhar com o sistema. Eu quero apenas mostrar para vocês como é que funciona uma coisinha no Profit Renko, para vocês verem o Profit Line em cima do Profit Renko. O que eu falar aqui não é válido para o Profit Line que não é trabalhado em cima do Renko, principalmente porque lá as barras são de maneira diferente. Eu vou colocar 1 no ajuste automático, significa que eu vou usar 100% da minha volatilidade que eu determinei para fazer a mudança. Notem que ele caminha basicamente no limite das barras. Porém, ele tem que passar uma barra completa pelo line, tá? E aí na próxima barra depois da completa, vejam, essa é a próxima barra depois da completa, ele muda de cor.
Então, isso é um indício de como vocês configuram ele no Profit Renko. No Profit Line não dá para fazer essa analogia porque ele não tem as barras do mesmo tamanho. Vamos fazer essa mesma demonstraçãozinha usando um Profit Line de 0,5. Vocês vão notar que ele vai passar pelo centro das barras do Renko. E, basicamente, ele muda em cada uma das mudanças da barra do Renko. Seria como usar o próprio Renko para trabalho. À medida que você vai aumentando esse valor, vamos colocar aqui 1,75, ele vai tendo um preço cada vez maior para fazer a inversão. Notem que tem que passar algumas barras aqui, aqui, ó. Ele passou uma barra completa, duas completas, 3 completa. Na quarta completa que ele mudou. Então vocês conseguem determinar a duração ou quantos rencos são necessários para fazer a inversão do indicador. Isso é muito importante na hora que vocês configuram, ok? Espero que vocês tenham aproveitado muito bem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado.